Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Eric Arten. Personagens com escolha de design ridículas. Pô, caraca, travei legal aqui. Deixa eu beber uma água aqui. Pera aí, não. A garganta tá meio mal. Bom, sem muita enrolação, vamos seguir aqui. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida. E simbora então. Sem muita enrolação. 3, 2, 1. Play. O design de personagens é uma das coisas mais legais em qualquer obra de ficção. Apenas pela aparência de um Isso personagem, aqui é você já Final consegue Fantasy, não é? supor muitas coisas Nossa, o Eric adora Final Fantasy mesmo, cara. sobre sua personalidade e história, além de que um visual legal serve de chamariz para você querer saber mais sobre a obra. Porém, existem incontáveis personagens Cara, com escolhas de design no mínimo duvidosas, que te fazem questionar o que diabos o artista estava pensando na hora que projetou pô, a gente vai falar de design de Boruto, cara. Vai ficar uns 30 minutinhos aqui falando de design de Boruto, cara. aquele treco. Coisas como a saia super esquisita da Lulu feita de cintos, a versão bizarra do Mega Man deturpada pelos americanos, ou até mesmo essa bizarrice aqui. Nossa. Qual o nome dela? Qual o nome? É Lulu? Esqueci o nome dela, cara. Pô, isso aqui. Ai, ai. Eu até aceito a Uzaki, mas isso aqui é sacanagem, pô. Escolhas ruins de design, além de afetar o apelo visual de um personagem e consequentemente a sua popularidade, também podem se tornar um grande inimigo dos escritores, pois como o visual do mesmo não contribui em nada para a Nossa, o olho dessa daqui tá muito do lado aqui. Tinha que ficar um pouco mais pro meio. informar quem aquele personagem Da é, o outra ali do escritor lado vai também. ter que trabalhar o dobro na hora de escrever o personagem. Então nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre alguns casos onde o designer não tomou as melhores decisões na hora de fazer o visual do personagem. Tudo baseado, obviamente, na minha opinião. Dito isto, já Simbora. vamos começar com o personagem que está na capa do vídeo e que foi a nosso minha querido motivação para eu fazer ele, que é o famigerado redesign do Deku em Boku no Hero. Bicho, na primeira vez que eu vi isso, eu juro pra vocês que eu pensei que era montagem, mas pra minha Pô, cara, fica calmo que é só cicatriz da cirurgia. Isso aí vai melhorar, pô. Vai melhorar, pô. Eu gostei. Agradou 2 pessoas, pô. Olha que legal. decepção, não. Esse, meus amigos, é o novo visual do protagonista de Boku no Hero. Eu já tinha feito um vídeo elogiando bastante o character design Pô, tipo assim, opinião minha, mas eu não gosto muito desse uniforme do Deco, assim, tipo, esse uniforme aqui dele. Eu não acho legal e não acho bonito, sendo sincero. Eu achei interessante essa parada quando eu vi o Deku Dark no mangá, né, mas no anime ficou bem esquisito. Mas eu nunca achei muito legal o uniforme dele, tá ligado? É porque o traço tipo, o traço aqui, o uniforme, assim, de Boku no Hero é muito bem feito. Aí fica legal. Mas quando a gente vai ver no anime, eu acho muito feio, cara. Tipo, não muito feio, eu acho feio. Muito feio, exagero. Mas eu não acho o uniforme tão legal assim. Ainda mais no início, que era pior ainda, que não tinha detalhe nenhum. Então, cara, eu acho que, tipo assim, essa parada desse design novo do Deco é momento. Vai ter 4 capítulos ainda, então pode alterar. Vai crescer cabelo. Fica calmo. da obra, pois realmente é um dos pontos de No destaque caso, o design dele é uma consequência de algo que aconteceu. Então, dá pra passar um paninho ainda. nela. Kohei Horikoshi é muito bom na hora de criar visuais de personagens criativos, distintos Real. E o design do Deco, pô, cara, sei lá. Eu nunca gostei muito do uniforme do Deco, mas vamos seguir. e que nos dão informações valiosas sobre o personagem. Porém, até mesmo o designer mais habilidoso acaba criando umas tranqueiras de vez em quando. O Nomura que o diga, né? Eu tenho muitos problemas com esse novo design, e não é só pelo fato de que, pro meu gosto, ele está visualmente horroroso. Esse provavelmente é o side cut mais mal feito que eu já vi na minha vida. Principalmente quando você compara com o Davi, com o da Judith, ou dessa mina aqui do novo Monster Hunter que eu nem conheço direito, mas já me convenceu a comprar o jogo. Então não é só porque o Deku tá feio Cara, ele fez a cirurgia na cabeça, deixa o garoto, pô. O garoto sofreu. Pô, o garoto sofreu, deixa ele, tá no canto ali, chorando no canto. pra caramba, Tá lindo, para de mentir, cara. Pô, pior que tá feio pra caraca, mano. Pelo amor de Deus. mas também porque esse visual Pô, tu olha pra esse visual aqui, ó. O style do Deco aqui, pô, que isso.
falha miseravelmente ao demonstrar o desenvolvimento e amadurecimento do Deku na história. Quando um personagem passa por algum acontecimento muito drástico e que muda de alguma forma a sua visão de mundo, é bem interessante que a gente veja essa mudança refletida no seu design. Isso ajuda a reforçar para o público que aquele personagem não é mais o mesmo. Ele mudou, seja para o bem ou para o mal. A Maki de Jujutsu Kaisen é um bom exemplo. Puta merda, agora sim. Tá, é um belo de um ponto. No caso, é legal, é tipo assim, é meio que é mostrar a consequência pra gente que dos atos anteriores, dos acontecimentos anteriores da guerra, né? Aí a consequência, no caso visual que a gente tem, assim, que a gente consegue visualizar do Deku, do que aconteceu na guerra, é essa cicatriz que ele tem na cara, né? E o cabelo dele zoado do jeito que tá. Tá, entendível. Mas isso aí vai mudar, isso aí vai crescer cabelo no garoto ainda, eu espero, porque se não crescer vai ficar daquele jeito ali, vai ficar estranho. Vai ficar estranho pra caraca. Mas ele, pô, bom, vamos seguir aqui, não vou ficar dando spoiler de Boku no Hero. Depois que ela tem o corpo brutalmente queimado, ela ganha cicatrizes permanentes, que realmente impactam a estética da personagem e não são uma mera maquiagem pra deixá-la mais bonita. Esse novo visual reforça muito a nova personalidade que ela desenvolve posteriormente na obra. Já em Hunter x Hunter, nós temos um personagem muito interessante que é o Novu. Ele é um Hunter bem forte, com poderes apelões, e é representado com um visual bonito e sofisticado, exibindo até um pouco de arrogância e fazendo pouco caso do Killua, quando o mesmo avisa pra ele e para o Netero que os inimigos que eles iriam enfrentar eram mais fortes do que qualquer coisa que ele já tinha visto. No entanto, quando ele realmente se depara com o inimigo, ele fica tão aterrorizado que isso o faz ter um colapso mental, afetando até mesmo a sua aparência, na qual ele fica totalmente calvo. Essa é uma mudança que impacta negativamente a beleza do personagem, mas é muito benéfica para a história. Então é desejável que as mudanças psicológicas que um personagem passa Eu não lembro muito do que aconteceu de muita coisa de Hunter x Hunter, cara. Talvez eu reassista Hunter x Hunter, talvez. A história também sejam acompanhadas por uma mudança no seu visual. E assim, nós já estamos no final de Boku no Hero. Deku passou por inúmeras tribulações e amadureceu muito como personagem, então seria legal se o seu design refletisse esses elementos de mudança que ele teve na história. No entanto, esse novo visual não comunica esses conceitos de forma alguma. Depois de tudo que o Deku passou, não parece que ele... É porque, caraca, mano, é porque, tipo assim, ele falhou em demonstrar essas cicatrizes em outra, vamos dizer assim, de outra maneira. Se ele tivesse feito essas cicatrizes nos braços dele, acho que diria mais do Deku, tipo, nos braços e nas pernas, talvez, porque é a maneira que ele luta. Acho que mostraria mais do Deku do que essa cicatriz que ele tem no rosto, assim. Tipo, eu entendo a lógica dele, no caso. E esse design novo dele não reflete muito o que ele passou. Tipo, só é um design esquisito mesmo. Só é feio. E é só mais uma desculpa. Não uma desculpa, mas é só uma maneira simples de mostrar as consequências da guerra. Vamos dizer assim. Eu entendo o ponto dele, eu entendo. Pra mim, eu acho o design feio. Sim, eu acho o design feio. E é algo bem mínimo pra mostrar, tipo, uma consequência de algo muito grande como foi a guerra, mas... vai crescer cabelo ali de novo, provavelmente, tá ligado? Em 4 capítulos cresce cabelo, eu acredito. Ele saiu mais maduro. Então só vai ter a cicatriz ali perto do olho, só. É um visual muito desleixado e imaturo, além do fato de ser ridículo. Eu sinto que aqui o Correio tentou fazer um meio termo muito esquisito. Ele tenta dar uma cicatriz de guerra pro Deku, mas ao mesmo tempo ele quer deixar o personagem descolado, então mete um penteado todo diferentoso nele. Isso só acaba contribuindo mais pra esse ar imaturo no personagem. Até as sardas no rosto, que também passam uma vibe mais infantil, ele ainda tem. Compare o visual dele com o do Mahito de O Menino e a Garça, por exemplo. Os dois usam cortes de cabelo ligeiramente parecidos, só real. que a forma como é feita no Mahito ficou perfeito, pois não é um corte de cabelo pra aparecer descolado, é só uma cicatriz mesmo. Além disso, o garoto só tem 11 anos, é desenhado com um traço super estilizado e ainda assim parece mais maduro que o Deku. Mas assim, provavelmente ele não vai ficar com essa aparência por muito tempo. O Correio tá dando a entender que ele quer esticar um pouco mais a obra, então é quase certo que teremos um novo visual em breve pra ele. Bora ficar na torcida pra que o coitado ganhe um design de respeito, né? Agora... Por favor, tô torcendo tanto pra ele mudar a merda do uniforme dele, cara. Com todo respeito quem gosta do uniforme do Deku, mas eu acho o uniforme dele bem... Cara, tu compara o uniforme com o Deku, o uniforme, sei lá, do Bakugou, até mesmo do Todoroki lá no início, lá que era metade de gelo, né? Que era legal aquela ideia. Do próprio Lida, do Lida Uraraka também, qualquer outro personagem, mano.
Tipo, tirando o Mineta, porque o Mineta, tá ligado? Pô, cara, do Deco, cara, eu acho tão bem cara, bem mediano pra baixo, sabe? Em segundo lugar, eu coloquei um outro caso de Nossa, ela tá com uma cabeçona, essa personagem. redesign que também é bem recente, que é da Maria Ele é o último capítulo, no caso do... Sim, eu acho que... Bom, não vou dar spoiler, vamos seguir. no remake de Silent Hill 2. Eu acho muito interessante comentar dele aqui, pois essa mudança tem um impacto maior na narrativa da obra. No jogo original, Maria é uma personagem apresentada como uma figura sensual, com roupas reveladoras e uma atitude bem provocante. O seu look inclui principalmente uma saia estampada com textura de leopardo, um cardigan vermelho, curta uma também, tatuagem de borboleta na cintura e um colar que também tem estampa de leopardo. Esse visual é baseado na roupa da atriz Christina Aguilera. Toda essa sensualidade que a personagem carrega não é uma Pera aí. Christina Aguilera. Eu sei, Toda que o jogo essa eu sei que o jogo é antigo, tá? sensualidade que a personagem Eu sei que o jogo é antigo, mas, cara... eu não consegui, desculpa. carrega não é uma escolha arbitrária, mas está bem fundamentada na narrativa do jogo. Na história, Maria é praticamente Desculpa, eu não uma consegui. sucubus, uma manifestação dos desejos de James Sunderland, o protagonista do jogo. Ela toma forma interessante. física a partir dos poderes espirituais da cidade de Silent É Hill. uma mescla, no caso, da criatura que ela é, no caso que ela possui ela, mas a mescla com a personalidade, trejeitos e aparência, tá? E está ali para tentar James, impedindo ele de descobrir a verdade sobre sua esposa Mary e puni-lo pelos seus pecados. A sua aparência é descrita como idêntica à da esposa de James, com a diferença de que Mary usa roupas mais conservadoras, enquanto Maria é muito mais provocante e sensual, pois é um reflexo dos desejos de James. É como se ela fosse uma versão idealizada da sua esposa. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. Maria? I don't look like a ghost, do I? Nossa. Porém, O que ela queria fazer ali na neblina? Que isso? meus caros amigos, na versão do remake que tá pra sair, nós já conseguimos perceber que a sensualidade de Maria foi consideravelmente atenuada, algo que enfraquece consideravelmente toda a semântica que existe no design antigo, diminuindo o Ela tá meio cabeçuda também, eu acho. contraste Ou o corpo dela tá muito pequeno, não sei. Comentem aí. O que vocês estão achando? Tipo, não sei dizer. entre ela e a esposa de James. A sensualidade da Maria era muito mais do que uma escolha de fanservice, era uma decisão de narrativa visual que enriquecia a história, e você retirar esses elementos para se enquadrar no puritanismo moderno é uma decisão bem tosca ao meu ver. Sem falar que esse redesign aí retirou alguns dos elementos mais icônicos do seu visual, como a textura de leopardo, e substituiu por roupas totalmente genéricas. Não tem nada nesse novo visual que destaque a personagem. Então, além de ser uma mudança que afeta a semântica do penteado, design, né, também cara? Já viu o prejudica o penteado que tá apelo visual dando que a essa ilusão personagem de tinha. Jota. Porém, eu não me surpreenderia se eles metessem o design original no jogo via DLC. Afinal de contas, esse é o padrão nojento da indústria de jogos modernas, né? Ou isso ou a galera cria mod, né? É um dos dois caminhos. Ou eles fazem DLC ou a galera cria mod. Vai ter o design, tenha certeza, vai existir. Ou vai ser pago ou vai ser bom. Agora, One Piece, ou de maneira One Piece. em terceiro lugar, eu coloquei a escolha de não ter Nossa, cara. Pô, isso aqui, tipo assim, com todo respeito, né? Com todo respeito. Mas, pô, tu sai disso aqui pra isso aqui é sacanagem, pô. envelhecido o Ash no anime de Pokémon. Muitas histórias usam essa abordagem de você congelar o design do personagem no tempo. Isso a priori não é objetivamente ruim e creio que funcione em muitos casos, como Simpsons ou Scooby-Doo, devido à sua natureza mais episódica. No entanto, essa abordagem em obras que possuem uma cronologia e desenvolvimento de personagem, como em Pokémon, por exemplo, eu considero bem paia. Nos mais de E, cara, ainda bem que ele comentou isso. Tipo assim, eu acho que é uma parada que me pegou muito, porque não é como se eu fosse fanzaço de Pokémon, mas eu assisti com meu sobrinho, entendeu? E eu reassisti, no caso, boa parte, e eu assisti, no caso, recente com meu sobrinho.
E você via uma progressão do Ash bem interessante, tu vê um amadurecimento com ele. No caso, a última temporada foi o quê? XYZ, Pokémon XYZ, alguma coisa assim. Antes de ele ir pra Lola, eu acho que é a Lola, né? Que é essa, que eles fizeram esse redesign dele aí. E depois teve o novo aí. Enfim, não vou entrar muito nesse ponto, mas você, tipo assim, parece que foi um regresso, não só no design, mas tipo, personalidade, jeito. A gente sabe que o Ash é uma criança, mas você parecia que ele tava progredindo, evoluindo, tipo, sendo mais maduro. E depois ele volta a virar, tipo assim, dá um reset total nele, ele vira total criança. Fica muito esquisito, cara. Tipo, não sei se foi uma escolha tão acertada assim, né? Tipo, mas, tipo, é a opinião, tá ligado? Tem muitas crianças que gostaram, né? Então, a opinião pode ser, foi acertado, talvez. Mas não achei legal, tá ligado? Tipo, por eu ter acompanhado Pokémon depois de muito tempo, muita gente também ter visto o que fizeram com o Ash depois, né? Essa transformação toda, não achei tão legal assim, não. Mas, tipo, eu não era público-alvo mais também. De 1000 episódios que Pokémon teve, nós vemos eventos que demonstram a passagem do tempo, como o nascimento do filho do Kukui e da Burnet, por exemplo. Porém, até o final da sua participação no anime, Ash continuou tendo seus eternos 10 anos de idade. É algo que não faz o menor sentido, mas os produtores não estão lá se preocupando com lógica nesse anime, né? Não envelhecer o personagem não foi uma decisão criativa, mas sim uma decisão puramente comercial, para o personagem não perder o seu apelo com o público infantil. Porém, há muitas obras infantis onde um personagem amadurece e se torna um adolescente ou adulto, e esses personagens podem continuar sendo muito atraentes para o público-alvo. Eu não sei qual que é a percepção de vocês disso, mas eu acho Solo só? Que homem. muito mais interessante quando um personagem envelhece junto comigo, sabe? Isso torna a ligação que você tem com ele e com a franquia de um modo geral muito mais forte. Imagina só o quanto teríamos perdido se o Goku nunca tivesse envelhecido com o tempo. Tanto que um dos motivos de Dragon Ball GT ter sido odiado é porque alguém teve a ideia de jirico de fazer ele voltar a ser criança. É porque era mais fácil, cara. Em vez de querer progredir ainda mais, inventar, tipo, em vez de fazer um super, né, que... Em vez de fazer um super na visão deles, que era, tipo, expandir demais, pra eles era mais fácil só enfraquecer o protagonista, resetar ele, tá ligado? E fazer a jornada tudo de novo, pô. Pena que eles executaram isso da pior maneira possível também, pô. A ideia em si já dá um passo pra trás. Aí meteram a Pama falando vovozinho o tempo inteiro, o Gil falando Gil o tempo inteiro. O Trunks que tá lá só pra completar o número de vagas, né, dentro da nave espacial, pô. Um personagem ao qual você se afeiçoou, evoluindo e mudando com o tempo é muito... Mas a ideia de Pokémon não é essa, né? A ideia de Pokémon, o problema de Pokémon é que ele não é uma história que tenta progredir com o passar do tempo. Mesmo tendo uma progressão real ali, mas ela não demonstra essa progressão com o tempo em Pokémon é um tempo congelado, né? Essa ideia. Porque bom, só porque quer vender mesmo, tá ligado? É mais fácil pra vender deixando o personagem fixo do jeito que tá. Não tem muito o que fazer. Muito gratificante. Mas como eu citei no caso de Boku no Hero, é interessante que você tenha um marcador visual pra ressaltar isso. E o design do personagem é fundamental pra reforçar essa mudança. Olha, parceiro, coisa linda, os irmãos. Mostrar algum tipo de envelhecimento do Ash na história, como feito em Super 11, por exemplo, teria feito maravilhas no quesito de desenvolvimento de personagem. E o Super 11 realmente é um bom exemplo de envelhecimento de personagem em programas infantis, porque você vê que eles não mudaram os designs radicalmente. Eles ainda ficaram com visuais bem amigáveis, porém os personagens realmente amadureceram, ficaram mais velhos. O Endo, que é o protagonista, até mesmo chegou a se casar, então foi um negócio bem legal. Cara, eu nunca assisti Super 11, então não posso comentar muito, mas eu achei legal a parada de eles desenvolverem, no caso, os personagens, por mostrarem mais velhos. Inclusive, agora eu fiquei com vontade de reassistir o anime todinho. Por fim, eu decidi colocar uma coisa que não é específica de um personagem, mas sim um fenômeno mais abrangente no character design e estética de jogos e animação, que é o famoso realismo desnecessário. Famoso Vale da Estranheza, vambora. Realismo é algo muito atraente para a maioria das pessoas, porque oferece uma métrica simples de qualidade. Quanto mais parecido com o mundo real, melhor. Estilos artísticos são muito subjetivos ao gosto pessoal,
pessoal, então tem gente que pode gostar ou desgostar de uma determinada estética, mas o realismo costuma ter um apelo mais universal. No entanto, aplicar realismo é algo difícil, traz muitas restrições e às vezes o tiro sai pela culatra, que é uma prova Sonic the Hedgehog. O design inicial do Sonic para o filme live action tentava fazer uma mescla de características realísticas. Não, mas isso aí tá feio pra caraca. Tipo, ele tá realista, tá ligado? Né? Mas ele, tipo, porra, ele não tá realista. Ele só, tipo, porra. Eles mesclaram um ouriço com uma pessoa, pô. Aí ele é estranho, pô. O design dele é todo estranho. Não é só o realismo em si. Mas enfim. Com a estética clássica do personagem, porém, eles falharam miseravelmente em captar a essência amigável e carismática do Sonic, colocando olhos muito pequenos, dentes e um corpo mais humano no personagem, o que resultava em uma aparência Cara, mano, te falar, eu assistiria esse filme. Eu assistiria esse filme só de sacanagem. Mano, pro cara de cracudo, velho, que é isso? bizarra e desconfortável. Já o seu redesign foi melhor aceito porque era mais fiel ao design original. Você vê, o Sonic é um design realista, tá ligado? Mas ele tem uma pegada um pouco mais cartunística em seu design, entendeu? Mas é porque ele tem menos, vamos dizer assim, detalhes humanos, igual o Sonic anterior. Porque uma parada que vai pro Vale da Estranheza, né? Não é só o realismo, é porque a gente enxerga uma coisa, a gente olha aquilo que é real, mas a gente sabe que aquilo não é real. Por isso que a gente acha esquisito, né? Nessa ideia. Então o Sonic, a gente vê aquela merda ali, a gente olha e fala, mano, isso aqui não é real, mas, porra, ele tem dente, o olho de cara que corpo humano, parece alguém com uma fantasia esquisita. Não parece que é um CGI, um personagem CGI, tá ligado? Bem feito, algo do tipo. Parece que é uma pessoa fantasiada e uma fantasia muito zoada ainda por cima, tá ligado? Tipo, aquelas fantasias pra assustar criança, tá ligado? Em Halloween. Dos jogos. O novo Sonic tinha proporções mais adequadas, olhos grandes e expressivos e uma pelagem mais natural. A estilização deixou o personagem muito mais palatável aos nossos olhos. Confortável. Já o live action do Rei Leão não é um desastre. Na verdade, o realismo que ele apresenta é bem impressionante, mas é fato que esses designs não têm um pingo do carisma que os originais tinham. Mas no caso desse daí é diferente porque é só que eles não têm aquele... o carisma, né? Eles não têm o carisma da animação. Porque é só um bando de leão, né? Leão não, desculpa. Um bando de animal falando, pô. Falando e cantando, né? Um bando de animal falando e cantando. Então, a gente tá vendo um Animal Planet muito bem feito, pô. É basicamente isso. A falta de expressividade capou completamente a alma dos personagens. Olhe, por exemplo, para as 3 hienas clássicas. Shenzi, Banzai e Ed eram personagens secundários, mas com uma linguagem visual distinta que acrescentava muito humor na história. Uma era uma hiena astuta e ardilosa, a outra era agressiva, mas ao mesmo tempo cômica, e a última era uma maníaca, mas extremamente estúpida. No live action, o design que elas ganharam alterou a maneira como percebemos as suas personalidades. Agora elas são um bando de hienas chatas e genéricas. E o que dizer então do Scar? O seu design era feito para se destacar dos outros leões e contrastar com o de Mufasa, com uma pelagem escura, uma cicatriz bem marcante e olhos verdes que faziam com que ele fosse fácil de se reconhecer e lembrar. Além disso, o gestual elegante e gracioso do personagem reforçava que ele era uma figura inteligente, mas traiçoeira e manipuladora. Porém, agora ele é simplesmente um leão cansado, nem a cicatriz que dá o nome ao personagem convence. O realismo excessivo comprometeu a expressividade dos personagens, fazendo eles parecerem menos icônicos e carismáticos. Mas aí seria uma consequência de escolha no caso de como eles queriam adaptar, né? Porque eles criaram uma obra realista de uma obra cartunesca, né? Aí foi uma escolha mesmo, do que um real, tipo, problema em si, do realismo. Foi uma escolha que eles tiveram que, no caso, meio que tirou talvez uns 70% da identidade de Rei Leão, né? Mais ou menos isso. Mas o realismo em si não seria o problema, mas ele é o problema, né? É nessa lógica. Tipo, não é que o realismo atrapalha em si, mas ele que acaba atrapalhando, né? É tipo uma parada assim, é muito doido isso. Mas enfim, vamos seguir. Essa É abordagem meio contraditório, né? Porque não é como se fosse feio, esquisito, mas ele não entrega as características de Rei Leão, né? Nessa ideia.
de você querer substituir uma boa estilização e identidade visual em prol de uma idealização exacerbada de realismo é um vício de produções ocidentais que já deu no saco. Buscar um design mais realista não é algo inerentemente ruim, desde que faça sentido com o projeto e seja encaminhado por uma boa direção de arte. Na verdade, você pode até mesmo usar o lado ruim do realismo para se contar uma boa história, como por exemplo, usar do Vale da Estranheza para gerar um certo desconforto ou repulsa no público, como foi o caso do anime de Aku no Hana. Pô, esquece isso aí, cara. Esquece isso aí, cara. O problema é que hoje em dia o realismo é muito mais usado só pra chamar atenção, com um visual que na superfície parece deslumbrante, mas quando você se Pra mim, eu tenho uma teoria que o realismo ele só existe pra deixar jogo mais caro, tá ligado? Pra deixar filme mais caro, só pra isso mesmo, porque praticamente esses detalhes toda a maioria não olha, tá ligado? Então, boa parte do público, vamos dizer, leigo, não fica reparando nessas coisas, entendeu? Então, aprofunda é completamente vazio é só feito e pra deixar mais caro. despropositado. Por isso que atualmente eu tenho apreciado muito mais obras que buscam por propostas mais estilizadas ou que no mínimo apostam em designs com um certo nível de realismo, porém com uma boa dose de estilização para embelezar os personagens. Enfim, pessoal, o que vocês resumo, obras que não utilizam realismo como ferramenta principal, mas eles utilizam como elementos para utiliza para aprimorar certos elementos na sua obra, tá? É um ponto. acham dos pontos que eu apresentei aqui? Concordam? Discordam? Tem algum design específico de personagem que você não gosta? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês, beleza? Então basicamente era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal por apoiarem a criação desse conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bom, tá aí, né, cara? Por sinal, nossa, que spoilerzão aqui, hein, meu amigo. Caraca, isso aqui não é meu não, hein. Mas, ó, cara, belo vídeo, cara, belo vídeo. Concordo também com o design do Deco, ficou meio zoadinho, entre outros aqui. Cara, eu gostei do vídeo, cara, eu gostei. Eu não sei dizer qual personagem, assim, um design que eu acharia ruim ou que depois de um tempo ficaria... Talvez, se eu fosse contar, eu diria o Frank de One Piece. Não que eu não goste do design dele, mas se fosse comparar, tipo, antes e depois, eu acho que eu escolheria o anterior, o design anterior do Frank de One Piece. Pra mim, de todos, ele um pouquinho do Chopper, que o Chopper foi muito infantilizado. Acho que, se fosse escolher, acho que escolheria esses dois, tá ligado? Mas, não que eu não goste, mas, tipo, se fosse falar de um antes e depois, e o depois ficou ruim, né, eu acho que eu escolheria esse, né? Mas é muito de gosto, né? Aí é a opinião. Comenta aqui embaixo qual é o de vocês, né? Qual vocês acham legal, qual vocês não acham. Qual é aquele design que meio que estragaram depois do tempo. Comenta aqui embaixo também. Aproveita e deixa o like se inscreve para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram ver. O link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!